Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre os sintomas do desequilíbrio do corpo físico e do corpo mental. E nós vamos falar um pouquinho mais como que esses sintomas chegam, a forma energética que a gente atrai esses sintomas e na maioria das vezes a gente não percebe. E aí no decorrer de um período médio e grande de tempo, a gente começa a viver as consequências desses problemas invisíveis do dia a dia e na maioria das vezes a gente se questiona: o que será que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou tendo essas consequências? E é aí que a gente tem a necessidade de procurar ajuda, de procurar auxílio, porque já não consegue mais resolver os problemas. Na verdade, não tem o certo e o errado, né? Tem consequências. E a gente só consegue mensurar as consequências das nossas escolhas quando a gente não tem um conhecimento, somente depois, quando a gente já está na colheita daquilo que a gente semeou, está plantando, semeou, plantou e está na colheita daquilo que a gente lançou aí ao universo. Então, acaba sendo o retorno das nossas ações. Muitas vezes eu ouço dos pacientes no consultório que eles estão passando por certas dificuldades em alguns campos da vida, mas têm um bom coração. E aí o que a gente percebe de uma forma bem forte? Que para estar numa condição desfavorável, não necessariamente tem que ter um coração ruim. São pessoas que têm bom coração que na maioria das vezes são desfavorecidas, porque agem de forma imediata, sem pensar nas consequências, pelo outro se colocando em segundo plano na maioria das vezes. Tudo que a gente faz de forma física antes é pensado, mesmo que seja por um lapso de um momento. E toda vez que a gente pensa, a gente remete para o universo, para essa consciência cósmica e universal, a qualidade do padrão vibracional que a gente está pensando. Então, nosso corpo ele sofre consequências daquilo que a gente pensa e a gente emana isso para o universo e retorna para a gente também, acometer no campo mental, ou de forma positiva ou de forma negativa. Mais uma vez falando, muitas pessoas me procuram com muitos problemas, falando: Sandra, eu sou uma boa pessoa, por que eu estou passando certa dificuldade na minha vida? Será que é castigo? Será que eu errei? Bom, castigo, dessa forma que a gente ouve falar muito comum por aí, é um equívoco. Nós mesmos nos castigamos pelas nossas escolhas. Não existe uma consciência, uma pessoa responsável por castigar ninguém. O que existe é uma carga energética ou positiva, que ela se torna mais leve e acelerada, ou negativa, onde ela se torna mais pesada e aí ela passa a trazer complicações para a gente, porque ela obstrói o fluxo de energia vital. Então, se você está inserido em alguma situação que está desfavorável, seja ela qual for, não é um pecado que você fez lá atrás, não é um pecado que você fez a outra pessoa ou a qualquer situação que você está se desfavorecendo. Essa palavrinha pecado, ela não existe dentro das leis universais. O que existe é um retorno daquilo que você fez. Como a gente não nasce com um manual de instrução de faça isso e não faça aquilo, a gente já cresce dentro de uma condição muito tradicional, onde os nossos pais, os nossos familiares, a sociedade passa para a gente muito da forma com que se está vivendo o cenário atual. A gente vai percebendo o que nos faz bem e o que nos faz mal no decorrer da nossa existência. Então não existe sequer uma pessoa que não tenha a necessidade de ir fazendo a modificação no seu padrão do dia a dia, nas suas necessidades, nas suas escolhas. E é importante a gente ter paciência. Porque se a gente cria uma ansiedade, uma expectativa de fazer essas mudanças que a gente detecta que já não tem mais uma validade para a gente do dia para a noite, a gente se frustra. Se frustra porque o nosso campo mental, ele é energia. Muito facilmente eu consigo mover um pensamento. Eu gosto ou não gosto, ou deixei de gostar.
Acontece que o corpo físico, ele precisa acompanhar a mudança desse pensamento que acontece de forma energética. Então, quando a gente vai crescendo, a gente passa pela idade da adolescência, a gente vai se tornando mais adulto, e aí a gente começa a dar os primeiros passos, fazendo as nossas escolhas sozinha, abrindo mão daquilo que foi condicionado pra gente, a gente precisa ter paciência de colher, de plantar essas novas sementes, que essas novas informações, esperar elas crescerem e dar os frutos, que é coisa que a gente, na maioria das vezes, não tem paciência. Percebam que quando a gente está dentro de um trabalho que está fazendo mal para a gente não quer mais estar lá, que a gente já não quer mais fazer parte daquela empresa, mas ao mesmo tempo a gente tem a necessidade de trazer para casa a nossa renda mensal para poder custear as nossas necessidades básicas. A insatisfação, ela cresce de uma forma muito maior. Você já quer resolver isso do dia para a noite. Cada dia que passa que você vai para essa empresa, parece um ano. A gente vai se tornando impaciente a ponto de, na maioria das vezes, a gente não tomar a escolha, a medida certa. Como diz as pessoas mais idosas, a gente acaba passando os pés pelas mãos, porque a gente vai condicionando esse desconforto dentro do campo mental, emocional, acaba a trazer outros problemas, acomete outros problemas, e a pessoa ela não consegue ter um raciocínio lógico, emocional, físico e mental de forma equilibrada para tomar uma posição. Na maioria das vezes a gente se desfavorece quando a gente chega muito próximo daquela linha tenue entre o racional e o emocional. Quando a gente visualiza de longe, já tem aquela percepção, eu preciso fazer algo, é o momento de sentir e agir. Se você vai sempre estreitando, chega um momento que você não consegue mais. Essa sensação toma o seu corpo mental, toma o seu corpo físico, você fala a coisa que você não quer, energeticamente você está num turbilhão de sensações e emoções. Só depois que passar tudo que você vai pensar na sua casa, eu poderia ter feito desse jeito, não tinha necessidade de fazer isso. Na maioria das vezes é o que a gente faz de forma muito comum. Bom, o tema da live hoje é sintomas do desequilíbrio físico e mental. Na maioria das vezes, o desequilíbrio ele vem de forma bem sucinta e também vem de forma bem agradável. Por isso que é muito difícil detectar. Por que agradável? Porque ele vem enfeitado. Muitas pessoas acolhem esse desequilíbrio de forma enfeitada. Um exemplo aqui é aquela faixa etária de idade que a gente quer sair, que a gente quer curtir, que está todo mundo bebendo, que está todo mundo fumando. Então é normal para o grupo, eu não faço, mas eu vou começar também a fazer porque eu quero fazer parte daquela sociedade. Percebam que aqui entra uma forma agradável diante da questão social de um desequilíbrio que a pessoa vai ter que prestar conta lá na frente, se ela não tiver um autocontrole o suficiente para quando ela detectar que ela está extrapolando o consumo ou da bebida ou do cigarro, seja o que for, ela vai parar por si só. Na grande maioria das vezes, a pessoa ela fica dependente de substâncias. E por que ela fica dependente de substâncias? Porque ela não consegue se sentir, ela não consegue entrar em contato com ela mesma. Na maioria das vezes, a gente, de forma comum, a gente não consegue ficar em silêncio com a gente mesmo. A gente tem a necessidade de sempre estar ligando uma televisão, um rádio, cantarolando, qualquer coisa para não estar em silêncio com nós mesmos. E isso é um problema muito grande. Porque é nessa condição de estar em silêncio com você mesmo que você vai detectar as suas necessidades. É um hábito perdido. Isso é um condicionamento que foi perdido na humanidade. Calar-se, sentir-se, observar o que eu preciso, o que eu de fato gosto, o que eu de fato preciso. Senão a gente vai sempre seguindo a manada. Por que manada? Porque é uma forma coletiva de gente. E se vocês forem olhar de forma bem nua e crua, toda informação que é jogada de forma coletiva, que traz uma risadinha, que traz alguma coisinha que é legalzinha, as pessoas não fazem uma mensuração e já está envolvida ali. Isso é uma distração. Então,
uma forma muito importante da gente começar a identificar qual que é a qualidade do nosso campo emocional, da nossa psique, é entrando em silêncio. Para quem nunca fez isso, vai achar que é muito difícil, mas é necessário criar esse hábito. Se o seu filho, se a sua filha, ou se um amigo seu quer algo, ele vai verbalizar para você ou até mesmo sinalizar que ele quer algo. E você vai perceber, porque ou ele está verbalizando ou ele está sinalizando. Mas e se você quer algo ou precisa de algo e não sabe interpretar essa coisa que você precisa? Esse sentimento que está trazendo para você uma necessidade. Na maioria das vezes, sentimentos e sensações desagradável, desfavorável, eles querem falar para você que alguma coisa é necessária ser feita ou mudada, alterada. De repente você tem a necessidade de avaliar aquele contexto que você está inserido e fazer uma decisão. E na maioria das vezes a gente não fica em silêncio conosco mesmo, e quando a gente sente um desconforto ou até mesmo uma necessidade de se ouvir, a gente se disfarça, marca para sair com os amigos, vai para um lugar onde a gente fica falando de alguma outra coisa, come alguma coisinha, bebe alguma coisinha e pronto, mais um dia foi vencido. Gente, é por viver dessa forma automática, é por viver sempre fazendo a necessidade do exterior que a humanidade se encontra da forma com que se encontra. Quando a gente vai falar de qualquer coisa que é benéfico para a pessoa, ela não sabe por onde começar. A gente tem a necessidade de explicar do zero. Ela pega todos os problemas que ela está vivenciando, ela traz à tona, ela verbaliza e ela está perdida, ela não sabe para onde prosseguir. Por isso que eu estou falando para vocês que é muito importante vocês terem uma identidade de quem é vocês, principalmente para ter uma boa gestão emocional. Por que uma boa gestão emocional? Você que está aí do outro lado, você está passando na rua, eu não te conheço. De repente eu grito com você, sua louca, qualquer coisa. Se você sabe quem você é, a minha opinião que foi dada nesse momento, ela vai ser irrelevante. Mas se você é uma pessoa que já está machucada, já está ferida emocionalmente, um grito de um desconhecido acusando você de ser uma louca, você acolhe aquela informação, traz para dentro e passa o resto do dia chateado com aquilo. E pior ainda, fica verbalizando para outras pessoas o que aconteceu, certificando que a outra pessoa conseguiu machucar você, porque você já estava magoável, já estava machucada. Então é importante você saber quem você é, saber os seus gostos, saber as suas necessidades para conseguir administrar a questão emocional. E a partir daí, conseguir detectar quando alguma coisa está saindo do controle dentro da questão emocional. De repente, você já não quer mais estar entre os amigos. Tudo bem até aí, não estar entre os amigos. Chega um momento da vida em que a gente faz escolhas, tem prioridades do que é amigo e do que é aqueles parasitas que ficam sugando a gente a vida toda. É necessário. Quando a consciência ela está evoluindo, a gente faz essa separação do joio e do trigo em relação às amizades. No entanto, aquela questão de sair do meio dos amigos para ficar em casa num sentimento de tristeza, onde você passa a ser vítima da sociedade, vítima da economia, vítima dos familiares, tem alguma coisa de errado aí. Primeira coisa, quando nós nos vemos vítima de qualquer situação, nós estamos causando uma muralha invisível que nos proíbe, não nos deixa dar um passo à frente para prosseguir, para dominar a situação. Então, toda vez, independente da situação, que você se ver como vítima, discutiu com alguém, eu sou a vítima, afasta essa possibilidade.
para que você tenha o controle, as rédeas das decisões que você vai tomar, não sobre o outro, sobre você. A importância é a sua atitude em relação a você, não é pular no pescoço do outro e provar que você vai se defender. É com ação, é com equilíbrio, é com postura. Assim a gente vai criando um bom relacionamento com a gente mesmo. Mais um sintomas de desequilíbrio emocional no começo, irritação. Gente, vamos fazer aqui uma autoobservação muito grande. Se você está bem, se você está feliz, se você está satisfeita, é simples. Você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, vai estar com um sorriso. Independente do que seja, mesmo que o cansaço tome conta, o seu nível de educação ele não vai oscilar. Se você já está num emaranhamento energético totalmente desequilibrado, sobrecarregado, insatisfeito, de saco cheio, a irritação ela vai se manifestar de uma forma tão bruta que a pessoa olha para você, bom dia, você já está respondendo só se for para você. Boa tarde, só se for para você. Percebe que você já não tem mais paciência. Quando a gente não tem paciência com o outro, nós não temos paciência primeiramente com a gente. Você não está conseguindo absorver a informação que está ali diante de você energeticamente no contexto do cenário. Então é importante nesse momento parar, respirar, colocar os pingos nos is para não virar ainda mais um acúmulo de coisa e você ficar tendo atrito com as outras pessoas. Nós somos responsáveis por tudo que a gente acomete a outras pessoas. Se eu vou passar aqui por você na rua e você me fala bom dia e eu falo só se for para você, já te dou uma logo cedo, você vai ficar chateado, magoado, triste, aborrecido, você vai para casa. Vai disseminar esse padrão energético para os familiares. Eu sou responsável por ter disseminado isso para você e por ter disseminado isso para os seus familiares. Então a gente tem que começar a observar. As nossas responsabilidades, elas são muito mais do que a gente imagina. A gente tem que ter um posicionamento de estar bem conosco para que isso flua e possa estabelecer no ambiente e entre as pessoas que a gente convive de uma forma equilibrada. Gente, se houver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, vocês podem ir colocando, que assim que eu for trocar entre um raciocínio e o outro, eu vou respondendo. Eu quero agradecer todos vocês que estão aí, muito obrigado pela companhia. E hoje nós estamos falando sobre desequilíbrio, sintomas de desequilíbrios mental e do corpo físico. Eu já falei um pouquinho da parte da questão do desequilíbrio mental, que é muito importante a gente detectar que nós não somos disciplinados na escolinha, no maternal, até mesmo no segundo grau ou qualquer faculdade, a se atentar às nossas necessidades íntimas dentro a questão do sentir, do querer. Muito pelo contrário, nós somos educados a não responder numa hora que é necessário. Eu tenho muitos pacientes que têm problema em não conseguir falar um não. Só que veja bem, toda vez que eu tenho que me posicionar falando um não porque é necessário e eu não falo e eu prejudico o meu eu interior, eu tenho que prestar conta disso futuramente. Eu começo a me envolver no emaranhamento negativo e aqui eu fico criando uma soma negativa que em algum momento da vida eu vou ter que dar conta disso. Eu tenho sim que fazer pelo outro, mas eu tenho a responsabilidade de zelar por mim, de colocar as minhas prioridades no nível de importância do outro e não menos que isso. E isso gera um transtorno muito grande. Qual que é o próximo item que eu vou abordar com vocês? Desânimos. Quando a pessoa começa a ficar desanimada de forma excessiva, é muito importante observar por que está acontecendo esse quadro de desânimo, que é um dos sinais que a pessoa já está acometendo um desequilíbrio no campo mental. Gente, a mente, ela não é o cérebro. O cérebro é uma parte física do corpo físico que fica dentro da caixa craniana. A mente é uma condição energética.
Como que acontece os desequilíbrios na mente? Qualquer discussão, qualquer acontecimento que você não consiga lidar da melhor maneira. E por que eu fico batendo na tecla de que a gente tem a necessidade de se conhecer? Porque a gente vai esbarrar no dia a dia em centenas de pessoas que não sabem lidar nem com elas mesmas. Então elas vão trazer à tona a opinião delas. E quando eu tenho de uma forma bem concreta, bem consistente, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu vim para fazer e o que eu estou fazendo, independente do ponto de vista de cada pessoa que vai atravessar na minha vida e vai verbalizar mesmo que eu não queira, isso não vai ter força para me desestruturar. Se eu quiser pegar essa informação que essa pessoa está dando e analisar, eu vou fazer uma análise fria, sem precisar ir para o canto de uma casa, chorar ou ficar me lamentando para outras pessoas. E nós não estamos disciplinados a agir dessa forma. Por isso, a importância da autoobservação. Você pode passar aí, cruzar com 20 pessoas durante o dia. Dessas 20 pessoas, 2, 3 vai falar, oh, legal, tudo bem. As outras 17, 16 pessoas, elas podem trazer o ponto crítico delas. Tudo bem, o ponto crítico delas é delas. Não pode haver poder nesse ponto crítico das pessoas de mexer no seu sentimento, na sua emoção. Aqui está um ponto importante. Se você pega uma energia que é desfavorável, que está desestruturada, fora de você, e você traz e sente e guarda, pronto. O chakra cardíaco está bloqueado. O seu fluxo de energia vital foi comprometido. Na maioria das vezes, eu ouço assim: eu não levo desaforo para casa. Gente, não é bem assim que funciona. Não é bem assim que a gente vai se favorecer. Na verdade, o desaforo que a gente ouve na rua, ele é como um presente. A pessoa ela vem te presentear com desaforo. Se você não aceitar, automaticamente ela vai ter que ir embora com aquilo. Quando você entra na sintonia da discussão, do comentário, da crítica, você está estabilizando uma ponte de acesso para os dois lados. Tudo que está em desequilíbrio na outra pessoa passa para o seu campo eletromagnético. E daí começa as dores de cabeça, insônia, irritação. Quem é o culpado? Quem que depois desse papo que a gente está tendo, que você tem uma consciência, não estou querendo colocar peso sobre você, mas o culpado de pegar essa energia com padrão vibracional ruim, que a gente chama de energia lixo, e trazer para dentro de casa. Você que agora tem o conhecimento disso, porque está ouvindo, ou a pessoa que passou perto de você e falou qualquer coisa e deixou você estragado o resto do dia. Não esqueça disso. Toda vez que você for entrar em contato com alguém, que a pessoa for te oferecer qualquer coisa falada, ela tem o mesmo peso de que um presente. É algo bom? Não é bom? Então deixa com ela, nem discute. Começou a discutir, você está trazendo para a sua vida. Outros fatores que traz aí desequilíbrio no campo mental, desde quando a pessoa é muito pequena, é a forma de convívio com os familiares, a forma de educação pelos pais. Atritos constantes, discussões entre adultos no meio de crianças. Por mais que você ache que a criança ela não vai entender nada do que você está falando, do que você está conversando, discutindo ali, a criança absorve toda aquela energia, aquela sensação, e a criança já inicia um processo de desequilíbrio no campo mental, porque a mente dela é um solo fértil. Toda a informação que é jogada dentro dessa mente, ela toma para si como sendo uma informação verdadeira. Então, se você quer ter uma cautela, um cuidado em zelar pelo campo mental da sua criança, que futuramente será um adulto, para que ela não tenha aí muitos problemas na fase adulta, principalmente desenvolvendo o corpo físico, é interessante você colocar um bom hábito de reservar um lugar para conversar entre marido e mulher, entre irmãos, sempre poupando a mente da criança. Não porque ela é delicada e vai se desfazer,
é que a vibração da energia de discussão, ela não vai escolher se é criança, se é adulta, se é animal. Uma vez produzida, ela é disseminada no ambiente e todo mundo compartilha essa vibração de desequilíbrio, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, gente? Pode colocar. Deixa eu assinar para todo mundo que tá aqui, porque todos vocês merecem. Calma, gente, eu vou assinar para todo mundo. Vamos falar agora sobre a forma silenciosa que o desequilíbrio comete o campo mental e depois se instala no campo físico. Mas por que se instala no campo físico? Gente, nós somos energia. O nosso corpo físico é a forma materializada do que eu sou energeticamente e do que você é energeticamente. Aí você pode me perguntar, Sandra, mas e as pessoas que nascem com problema de saúde? As pessoas que nascem faltando um pedaço ou com limitações mentais? Muito bem por você ter feito essa pergunta. Essas pessoas, na grande maioria das vezes, elas não conseguiram abrir mão de situações onde envolvia uma carga energética muito negativa. Elas vivenciaram vidas lá atrás muito sofredora por N motivos e agora elas têm o resultado de cicatrizes que ficaram nesse campo mental energético que passa para o corpo físico. Por isso que é importante você ter agora noção do que acarreta se você não fizer uma mudança na sua vida. Não é só o aqui e agora. Futuramente você vai ou se beneficiar pelos bons hábitos ou se prejudicar por não conseguir abrir mão de situações que já viraram padrão na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho. Tem muitas situações que são bem comuns e acontecem de forma rotineira na vida das pessoas. E por mais que a gente verbaliza, as pessoas ainda não conseguem sair daquela situação, fica presa naquela situação, porque não consegue ver que existe vida além daquilo. Eu estou falando em relação a trabalho, eu estou falando em relação a relacionamento, principalmente que a gente se envolve com pessoas que magoa, que traz conflito, que traz discussão e acha que isso é o bom, que isso é o amor. Quando se passa um determinado tempo, a pessoa está destruída, desfavorecida e mesmo assim ela não consegue tomar uma decisão de viver para ela, porque ela tem a necessidade de viver para uma outra pessoa. Oi. Tem uma pergunta, gente. Ignorar o que a pessoa está falando com o silêncio. Cássia, boa noite. Se o ignorar for aquele ignorar da gente fazer aquela carinha de samambaia, que a gente não traz para dentro da gente nenhum sentimento, nenhuma emoção, perfeito. Isso se chama administrar. Se você consegue fazer isso, parabéns. Você já chegou num ponto que muitos almejam chegar. O que a Cássia está falando? Na maioria das vezes, as pessoas elas vêm falar coisa de forma gratuita. Você não precisa nem perguntar. Principalmente quando é coisa que vai desfavorecer. Se você consegue ouvir sem trazer essa emoção do que a pessoa está falando para dentro de você, você não está se contaminando com o padrão vibracional do que a pessoa está vomitando em cima de você. Exercitem isso, façam isso no dia a dia. Para quando as pessoas chegar trazendo para vocês desequilíbrio emocional delas, vocês não pegarem para vocês de forma gratuita. Vocês vão ver que quanto mais vocês investirem nessa questão de gestão emocional, quanto mais, e não é ser ruim, é estar no controle. Eu falo fazer uma boa administração. Eu posso falar um não para você e favorecer você e a mim, e eu posso falar um sim para você que é mais bonitinho, porque a gente aprende, e prejudicar a você, porque eu vou fazer contrariada, ou porque eu falei sim, agora eu fico me perguntando, meu Deus, eu nem tenho tempo de fazer isso, mas eu não tive coragem de falar um não, e aí eu faço um sim para você de qualquer qualidade e esse sim me prejudica também. Então é importante, além da gente saber dar prioridades, a gente ser sincero com a gente mesmo. Se a gente não tem coragem de falar um não, faça o que eu acabei de explicar para uma paciente. Peça um tempo.
pensa, eu vou pensar no assunto e eu vou te dar uma resposta daqui a pouco. Verbaliza dessa forma. É um tempo para você oxigenar os seus pensamentos, colocar na balança, pesar o que de fato é necessário. Eu vou me prejudicar? Sim ou não? Eu estou favorecendo o outro ou esse outro é uma pessoa que vem pedindo isso ou falando isso o tempo todo? Se condiciona de dar um tempo para você ver se você vai querer fazer aquilo. Não tem uma obrigatoriedade que quando você recebe uma pergunta ou alguém quer que você faça algo, você de imediato responda, sim, eu vou. Aí chegou no banheiro, ai meu Deus, para que eu falei sim, eu não queria ir. Não tem necessidade, é só criar um novo hábito, uma nova condição de se posicionar. E você vai ver que você vai se beneficiar com isso. A Cássia falou, é isso que eu quis dizer. Muito bem, Cássia. Na maioria das vezes, quando a gente vai discutir com alguém, a gente está errado duas vezes. Primeiro, porque a gente pegou o ponto de vista do outro e a gente trouxe para dentro da gente. E depois, porque a gente está alimentando aquilo que ele está passando para a gente. E aí a coisa vira, parece milho de pipoca que você coloca fogo na panela e a coisa transborda. Então, eu não aconselho. A gente se desequilibra, a gente fala coisas que não deve, a gente fica num padrão vibracional. E outra coisa, eu brigo com você hoje, eu gerei essa carga energética, não pense você que você vai dormir e acabou. Não. Essa carga energética que foi criada dessa discussão, ela fica aglomerada no meu campo eletromagnético e no seu campo eletromagnético. É o que a gente chama de blocos energéticos negativos. Amanhã eu discuto de novo com você, depois da manhã eu discuto com outra pessoa. No decorrer de um ano, quanto bloco energético eu tenho no meu campo eletromagnético? Aí eu me questiono por que eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu mereço, porque eu sou uma boa pessoa, eu tenho um bom coração. Por que será que eu não estou conseguindo trocar de emprego, comprar uma casa nova? Se o universo tem a lei da ação e da reação, por que todo mundo se beneficia e eu não? Vocês estão conseguindo entender a questão de carga energética? Como que a gente se prejudica? Como que a gente começa a agregar danos no campo mental e na nossa vida no dia a dia? A Cássia está falando aqui, tem pessoa que nos testam. Cássia, você falou uma coisa muito interessante. Muito obrigada por me dar essa deixa. Gente, nós vivemos um treinamento todos os dias. É isso, é um treinamento. Eu estou discutindo com você, Cássia. Você está me vendo, você tem a opção de reagir ou de usar a sabedoria. E as consciências extrafísicas que a gente não está vendo? Se eu tenho um hábito de simplesmente observar e saber se aquilo é acolhedor ou não, se não for acolhedor, eu vou desprezar. Se eu crio esse hábito, as consciências extrafísicas, elas não vão conseguir me tirar do meu eixo. No entanto, se eu sempre caio na mesma tentação de discutir, porque eu tenho que colocar o meu posicionamento, a minha opinião, a minha vontade, adivinha o que acontece? A consciência extrafísica, que não é uma nem duas, elas já estão no extrafísico, lá o tempo não é igual daqui mesmo, elas ficam assim, ó, falando e falando, você não vai conseguir, você é uma feia, você olha no espelho, você começa, ai meu Deus do céu, será que eu tenho que fazer uma plástica, mas eu não tenho dinheiro, eu sou desfavorecida, aí você tem que fazer uma prova para alguma coisa, vem lá a consciência, você não consegue, aí você começa porque eu sou burra. Percebam que a vida, a encarnação é um treinamento. Quanto mais você se favorece, quanto mais lucidez, mais sabedoria você coloca no seu dia a dia, nem mesmo a consciência extrafísica, ela consegue danificar você ou tirar você do seu equilíbrio. Então, se você tem no seu trabalho, no seu serviço, pessoas que te tiram do eixo, aproveite a situação. Vai treinando, vai treinando. Aí você vai falar, Sandra, mas todo dia tem que ter um saco para conseguir. É um treinamento. Você não vai ter o poder de desligar as pessoas que estão ao seu redor, mas você tem o poder de ir mexendo nessa chavinha que tem dentro de você e colocando mais ou menos de acordo com o que você quer. Aí as pessoas vão estar falando, você está tudo bem, porque você está bem. O único mundo que você consegue mudar é o seu mundo interior. A pessoa vai olhar para sua cara e vai falar, o que é? Tá rindo do quê? Eu tô rindo porque eu tô bem comigo mesmo. Agora, se quiser a receita, começa a melhorar você também, que vai dar tudo certo. A Cássia tá falando aqui.
Oi, Gil, beijoca. A Cássia tá falando aqui. O melhor é tirar o foco daquilo e seguir em frente. Não vale a pena discutir ou tentar provar algo. O melhor é deixar a pessoa com seus próprios pensamentos. Verdade, Cássia. Se a pessoa quiser uma ajuda, você passa meu endereço, meu telefone para ela, porque aí é uma consulta, ela agenda, ela paga e a gente vai lá e resolve. Não adianta você ficar discutindo com ela não, que você só vai entrar em conflito. Eu tô falando brincando, mas ao mesmo tempo é verdade, porque assim, quando a gente vai dar opinião para a pessoa ela olha para você, ela fala assim: "Eu pedi?" E se ela não fala, ela pensa. Agora, quando ela vai atrás de ajuda, ela está aberta para ajuda. Então, a gente consegue conversar, trazer os pontos que tem necessidade sem que ela se sinta ofendida. Isso é importante. A Cássia está falando aqui, eu quero ser feliz e não ter razão. Verdade, Cássia. Essa frase é muito bonita mesmo. Oi, Natália Iquete, beijão. Quanto tempo, hein? E quando a pessoa consegue te magoar? Você quer se livrar desse sentimento. O que podemos fazer? Nath, olha que interessante. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de te magoar se você já não estiver magoável. Se alguém, de forma externa que eu falo é fora de você, se alguém estiver te magoando, é porque dentro de você já existe uma ferida e essa ferida ela está aberta. Por mais que você não tenha consciência do que aconteceu para você ter essa ferida aberta, o seu corpo energético ele guarda essas informações. Quando a pessoa ela faz algo que você se sente magoado, ela está agindo em cima daquele momento que você já vivenciou que causou essa ferida. Então, o que é que você tem que fazer? Olhar para dentro de você e se perguntar: por que que o comportamento do Luizinho, do Joãozinho e dos três Huguinhos está me magoando? O que é que essa pessoa faz que ela consegue desencadear esse sentimento em mim? Porque se você for parar para ver de uma forma generalizada, todo mundo tem um comportamento diferente, uma forma de falar, uma forma de pensar. Mas por que que essa conduta dessa pessoa está me machucando? Fazendo essa observação, você vai na sua ferida e você entende a forma ali que existe a sua ferida e você faz uma proteção sobre ela. A partir de hoje eu tenho consciência que se alguém está falando que eu sou gorda ou que eu sou magra, eu tenho a relação X comigo e você precisa definir. Quando a outra pessoa ela vai falar novamente, você já está resolvida com você. O que ela está falando não vai mais entrar, não vai mais te machucar. Você causou ali uma proteção. Então não vai mais te machucar. E ela só vai parar de falar quando ela perceber que agora você não se importa mais com isso. Que agora você está protegendo essa informação. Ela já não te dói mais. Só fica atenta porque ela vai procurar outra informação para poder te machucar novamente. E ela vai observar a forma com que você fala, a forma com que você faz, energeticamente tudo para poder achar uma outra lacuna. Isso é bom, porque as pessoas servem como termômetro para nós aprimorarmos a nossa parte interior, mas ao mesmo tempo causa dor, desconforto, encheção de saco, irritação. Então respira fundo, pega a informação que está te causando essa vontade de apertar o pescoço dessas pessoas e fala: por que que eu estou me sentindo dessa maneira? Que poder essa pessoa tem sobre mim para desencadear essa sensação em mim? Se você for ver no fundo, é você que está dando poder para ela fazer isso. Ela não sabe o tamanho da ferida que tem dentro de você. Na verdade, nem você tem a memorização disso, você só sente. Tá bom? Mais algumas perguntas, gente? Vamos que tá gostoso. Daqui a pouco dá o nosso tempo aqui, mas enquanto não dá o nosso tempo, vamos falando. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Eu tô falando muito rápido, vocês estão entendendo? Tá gostoso o assunto hoje. Todos os dias estão, mas hoje tô faladeira. O medo. O medo também é um sintoma de desequilíbrio no campo mental e que acomete diretamente o corpo físico. O medo é uma barreira que é invisível. A mente cria e o corpo físico não passa. Tá bom, Riquete? O medo
assim como eu falei para a Natália, ele tem diversos fatores para manifestar na nossa consciência. O consciente e o inconsciente. Quando a gente está na administração, que é o termo que eu gosto de utilizar da nossa vida, a gente traz o questionamento. Por que eu estou com medo de mudar desse emprego? Você tem que fazer uma avaliação. Sou boa profissional ou não? Sou comprometido ou não? Melhor do que você não existe para responder essa pergunta, e seja sincero. Por que eu estou com medo de mudar desse relacionamento? Eu sou uma pessoa ruim de se conviver, uma pessoa incompreensível, uma pessoa descontrolada? É necessário fazer questionamentos para se trazer a lucidez dessas respostas. E por mais que você não vá verbalizar com outra pessoa, se você mentir, você está mentindo para você. Quando você traz umas respostas, você vai abrindo essa muralha invisível que o medo constrói sobre o nosso corpo físico. E aí você vai devagarzinho acessando sempre uma coisa a mais. E quando você consegue um resultado daquele passinho que você deu, você consegue até correr em vez de andar. Então o medo é uma cautela que a gente tem que ter de forma muito ampla para que ele não crie diversas muralhas sobre nós. Uma coisa que eu costumo falar para os pacientes lá no consultório é assim: quando a gente é bem pequenininho, que os nossos pais pegam a gente no colo, eles começam a ninar a gente cantando aquela musiquinha Boi da Cara Preta. É uma musiquinha cantada de forma extremamente inocente. Boi da cara preta, pega essa neném que tem medo de careta. Só que essa musiquinha de forma inocente, ela existe um padrão vibracional ali do medo que já é implantado na consciência do bebezinho. Então hoje, se você tem medo de alguma coisa, ou sabe o motivo, ou não sabe o motivo, saiba que desde que você estava no colo dos seus pais, a semente do medo já estava sendo implantada na sua consciência. E hoje, para você reverter isso, é necessário você colocar padrões novos no seu dia a dia. Como, Sandra? Existem diversas maneiras. Se eu for verbalizar aqui com vocês, a gente vai ficar aqui uns 3 dias direto. Aqui na bio do Instagram, a minha equipe preparou. Tem o protocolo alfa, que é gratuito. Tem outras ferramentas, vocês podem acessar lá, porque começa do zero, até para pessoas que querem aí alcançar diversas propostas, onde eu consigo pegar na mão de vocês e conduzir da melhor maneira. Tem uma pergunta grande aqui, peraí. A Cássia. É incrível como as sensações do passado ficam impregnadas em nós. E quando algo acontece que lembra aquela situação vivida no passado, vem a emoção de novo como um vulcão em erupção. É verdade, Cássia, mas eu vou falar uma coisa para você. E uma coisa que é sensacional, porque eu vivi isso. A gente, todo momento, tem a opção ou de vencer ou de se lamentar. Se eu lembro de algo que me doeu, é minha escolha permanecer nessa sensação ou fazer qualquer coisa para sair daquilo. Levantar, ligar um rádio, e ler um livro, tomar um banho, escovar os dentes, só para cortar esse padrão vibracional que foi me puxando e me colocando no sentimento da dor. Quando nós estamos dispostos a vencer na vida, e vencer na vida é viver feliz, fazer momentos felizes, eu não me dou a oportunidade de ficar alimentando aquilo que me foi vivenciado de forma negativa e que causou dor. Porque senão eu sofro 2 vezes ou até mais vezes de acordo com quantas vezes eu fico voltando naquilo. Certo? Por isso a terapia energética nos ajuda a lidar com essas coisas. Isso. A terapia energética, ela é muito importante, que ela vai dissolver esses blocos negativos que eu falei para vocês, que a gente vai acumulando no decorrer de toda a existência. Mas a consciência, a lucidez e a iniciativa de novos padrões liberta de uma vez por toda. Então é importante fazer o movimento, retirar tudo? É importante. Senão fica igual o carro velho, que precisa de um banho, precisa de uma troca de óleo, para poder ter uma mecânica funcional legal. Mas se você não colocar novos hábitos, se você não entende a engrenagem do universo, fica batendo a cabeça a vida toda.
consegue melhorar um aspecto, de repente uma outra pessoa faz qualquer outra coisa, porque nós vivemos com pessoas, né? Uma outra pessoa faz qualquer coisa, ou tem um cenário, qualquer coisa que é desconfortável, volta tudo de novo. Então é importante trazer a lucidez, trazer a consciência que nós estamos aqui por um propósito, que o bem maior é a vida. E se você em algum momento se pega no dia falando, poxa vida, que saco tá aqui, eu já nem sei o que eu tô fazendo aqui, ou tenho vontade de morrer ou vontade de matar, existe a necessidade de você se aprofundar no material que vai trazer esclarecimento e despertar o desejo da vida. Até porque a morte é para todos. Então viva, mas viva bem. Viva a vida, não os problemas, que é o que a gente faz de forma errada. A gente vive os problemas. Eu sou uma pessoa que lá no passado, tem gente aqui que trabalhou comigo, que está nessa live, que me conhece. A vida não é fácil para ninguém. Quantas vezes eu cheguei chorando, saí chorando, quantas vezes eu fui trabalhar com dor, eu saí com dor. Hoje em dia, que eu tenho um conhecimento de uma coisa muito mais ampla, eu não tenho mais essas dores. Chorar para mim é mais difícil, porque eu tenho conhecimento. Tipo, por que eu vou chorar de algo que... Você entende? Nem você fica ali, tá? Isso se chama controle emocional. Hoje em dia eu consigo fazer reunião com CEOs de empresa grande. Antigamente eu ia falar, eu ficava gaguejando, não conseguia me expressar. Então é importante ter o conhecimento, saber que você é importante, saber que você faz parte do todo. A importância que a gente deposita nos outros, a gente está dando brinde para os outros, porque eles já depositam a importância nele. Então, deposita importância em você também, para você ficar no mesmo nível de importância que qualquer outra pessoa. Não ter essas espículas de que um importante e o outro não é. Dentro da sabedoria do universo, todos somos iguais. Gente, mais alguma pergunta? Ainda temos um tempinho antes do nosso tempo acabar. O papo hoje está muito gostoso. Eu vou deixar essa live aqui gravada no Instagram e aí em qualquer lugar. Depois vocês dão uma olhadinha aí nesses botãozinhos muito lindinho que tem aí. Vocês conseguem ver. Um recadinho. Nós estamos com o projeto de fazer uma live todos os dias, no meio-dia, onde eu vou fazer avaliação energética de forma gratuita. Eu estou testando esse horário do meio-dia, mas também estou vendo a possibilidade de puxar para o noturno, para ver se eu consigo trazer vocês que estão aqui por causa da facilidade desse horário, que são meus companheiros, para poder participar também. Então eu vou colocar uma caixinha lá aqui no Instagram, e aí vocês, por favor, respondam para mim qual que é o melhor horário para vocês, se é o meio-dia, se é às 20 ou às 21 horas, tá bom? Eu vou pedir aqui para a equipe fazer isso, e aí eu faço uma coisa mais certeira, que vocês vão poder estar presente, tá? A Cássia aqui, por isso que eu abraço a árvore. Eu vou no parque, ouço música, ouço mantras lindos e dou ótimas risadas até de mim. Verdade, Cássia. É verdade. Eu vou te falar uma coisa, que quando a gente chega no momento de ter o desencarne físico, tudo isso que a gente faz enquanto a gente está vivendo aqui, a gente continua fazendo. Então, se você criou um hábito de abraçar a árvore, de dar risada, é a melhor coisa. Quando acontecer o momento de você deixar o corpo físico, você vai continuar nesse looping, vivendo dessa forma tranquila. E quem vive para o trabalho, quem vive de forma loop, quem vive em desequilíbrio, infelizmente vai passar a viver da mesma forma. Aí, ó, a Natália Riquetti já me colocou aqui, ótima noite. Então, a gente já tem uma votação para a noite. Vou anotar aqui, Nath. Eu acho que a noite fica mais tranquilo, até para mim mesmo, porque eu tenho mais disponibilidade aqui desse horário, tá bom? E eu vou colocar lá na caixinha assuntos para vocês também começar a sugerir e a gente começar a falar, porque tem muito assunto que a gente pode estar falando e beneficiando vocês no dia a dia, coisas que vocês fazem de forma tão natural e que está trazendo um resultado que não é tão benéfico. Algumas frases que a gente pronuncia no dia a dia, quantas vezes eu já pronunciei frases que agora, depois do conhecimento, eu vim entender o quanto que aquilo era um dogma na minha consciência e impossibilitava eu de conseguir prosperar na vida de todos os aspectos. Então, a gente pode falar de diversas coisas. Continuando o assunto que é sobre o desequilíbrio mental e físico, todo esse desequilíbrio que eu estou falando para vocês, que é essa condição da mente, ela desencadeia no corpo físico. O corpo físico, ele é
inanimado sem o combustível, que é a parte energética, que é a parte sutil. Se eu penso que é a condição de energia e ali já tem desequilíbrio desfavorável em decorrência de muito tempo, é óbvio que o corpo físico ele vai começar a se desfavorecer. Nós temos vórtices de entrada e saída de energia do corpo, que são os chakras. E esses chakras, eles são correspondentes a cada um dos nossos órgãos. Quando acontece o bloqueio de energia, é como se tivesse acontecendo a obstrução de uma veia ou até mesmo de uma artéria. Se não chega sangue no órgão, ele tem uma grande possibilidade de ter aí a sua condição física anulada ou prejudicada totalmente, porque ele não está sendo nutrido. Na questão energética, acontece a mesma coisa. Se a gente tem os nossos chakras bloqueados por uma quantidade de tempo muito grande, nós acarretamos aí alguns quadros irreversíveis a olho nu. Tem que se fazer aí um tratamento muito bem aprofundado para, além de desbloquear esses chakras, revigorar todas essas questões que ficaram sem ser alimentadas energeticamente, trazer consciência para a pessoa deixar de fazer o que ela estava fazendo de forma habitual. Então ela vai ter sim uma necessidade de fazer um esforço maior para poder mudar padrão, para poder é bem trabalhado essa questão. Mas se ela começar a ouvir as minhas lives, começar a participar dos conteúdos, ela vai começar a trazer lucidez para a consciência e já vai dar um pezinho aí para se beneficiar. Gente, mais alguma pergunta? Nós estamos caminhando para o final desse nosso bate-papo muito gostoso. Beijão. Bom, deixa eu ver mais o que aqui que eu tinha escrito para falar para vocês. Dor no corpo. Dor no corpo é sintomas de desequilíbrio mental e físico? Muito bem, é sim. Quem falou que acertou. Quando eu ignoro todas as sensações e as emoções que o meu corpo já mandou para mim, eu vou lá, eu tomo medicação, eu tomo um porre, eu vou dormir, eu brigo com a mãe, chuto o cachorro, faço tudo que eu achei que tinha que fazer e não compreendi o porquê que aquela sensação estava em mim, eu começo a ter dores no corpo. Por que acontece isso? O corpo, ele fala com a gente. Ele vai demonstrar para mim que aquela dor está sinalizando alguma coisa que eu não consegui entender ainda. E aí, mais uma vez, a pessoa corre para a gaveta da medicação, toma a medicação, tira aquela dor e não consegue resolver o problema que estava ali no campo mental. Então, na maioria das vezes, antes de tomar um analgésico, é importante você trazer a lucidez do porquê que você está com dor em alguma parte do seu corpo. Ele está falando com você. Então, dá atenção para essa sinalização que o seu corpo físico está trazendo para você. Se você se condiciona a calar o seu corpo físico toda vez que ele vai te sinalizar que tem alguma coisa de errado, você está tirando uma forma de contato com o seu corpo físico. É como se você tivesse uma necessidade de ir no banheiro e de repente essa percepção de que a bexiga está cheia, ela deixa de existir. Você não tem mais essa informação e você, é óbvio, começa a ser prejudicado. Então vamos dar atenção para que o corpo físico sinalize. Tá bom? O corpo físico e o corpo mental. Agora sim, nós estamos chegando no nosso final. Eu quero agradecer a cada um de vocês que depositaram aqui um tempinho de vocês para ouvir eu falar. Eu espero que o que eu falei tenha trazido algum tipo de informação para cada um de vocês. E a gente vai marcar aqui novamente para se encontrar muito em breve, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e muita luz aí no decorrer de toda a semana para vocês. Até mais.